Ah, o seguinte, coloca na velocidade que quiser, comenta, compartilha, aperta o botão do gostei, se inscreva-se. Raul. Recomendo Boteando com a História, melhor fonte de conhecimento sobre bots e outros esportes de combate. Raul, bem-vindo ao canal do Viciado em Luta. Seguinte, bora fazer análise do combate de divisão do Aldieri contra Esquiva Falcão. Raul, é uma luta bem frustrante pra mim. Eu já contei no React. No React eu falei como foi angustiante pra mim ver a luta. Foi legal não, gente. Dias de luta e dias de glória. Às vezes é bom assistir a luta e tu ficar feliz pela vitória, que tu torceu, mas quando tu perde tu fica boladaço. Por sinal, muita pessoa no Brasil ficou satisfeito com a derrota do Esquiva Falcão, por conta das polêmicas anteriores. Ele é uma figura que tenta arrumar muita polêmica, ele tenta arrumar muita briga. E o que acontece? Isso é percepção que as pessoas têm. Eu tô falando uma coisa que as pessoas normalmente falam, é que em vez de tentar construir alguma coisa e se tornar grande pelas próprias conquistas, ele tenta ser grande diminuindo os outros. Aí as pessoas vão olhar as pessoas em volta e vão falar, não, ele o Esquiva falou que ele é fraco, que é isso, que é aquilo. Aí pensa, não, o Esquiva que é bom. Porque se todo mundo não é digno, então quem não foi diminuído é digno. Isso é muito chato. Cara, já teve briga com o Popó, já teve briga com o Robson Conceição, Patrick Teixeira, Alex Pereira. Ele não ganha nada, cara. Ele não ganha nada. Ele tava lá fora, ele tava treinando. Nate Diaz pediu pra fazer um sparring, pediu umas ajudas, ele detonou. Aí depois o Nate Diaz falou, cara, não quer. Cara, porra, Nate Diaz é fechadão com uma porrada de gente. Com certeza mais famoso nos Estados Unidos que Esquiva Falcão. É um cara que perde por tentar administrar a carreira e ganhar destaque mais pela língua que pelos punhos. Cara, foi uma luta muito frustrante. Foi uma luta verdadeiramente frustrante. Existe muita sujeira nessa luta, mas não foi tão suja quanto se pinta. Na verdade foi, mas a forma de falar, cara, Esquiva Falcão foi medalhista olímpico. Isso é muita coisa, cara. É muita coisa. E tipo, a maior conquista dele foi exatamente isso. A maior conquista no profissional foi, antes do profissional, ele ter pego uma medalha. O irmão dele também foi medalhista e pegou alguns títulos de cunho internacional. Não mundial, mas internacional. O que ele fez? Nada, até chegar nessa luta. Depois perdeu o título mundial que tava ali na cara do gol. Aí depois ficou diminuindo o Herbert Conceição, que é um medalhista de ouro. Que se não se o adversário do Herbert ele não tivesse ficado muito empolgado, muito afoito, o Herbert teria ficado com medalha de prata. Realmente, concordo, mas ainda assim, medalhista de ouro, independente de ser prata, ouro, a cor que seja, também é medalhista. É muito mérito. Esquiva Falcão ficou diminuindo ele várias vezes, procurando confronto. Pediu pra ter luta. Quando teve luta, falou que não conseguiu treinar o suficiente, que blá blá blá, tititi, já deu migué pra levar uma surra, levou uma surra. Valeu um título nacional. É um título nacional ele pegou, até onde eu lembro. Cara, tipo, eu gosto do boxeador Esquiva Falcão, vou ser sincero, eu vou colocar ele entre os melhores boxeadores que eu vi na minha vida? Não. Eu vou colocar entre os 10 melhores brasileiros? Nem morto. Eu vou colocar entre os melhores lutadores olímpicos brasileiros? Não. Não. Eu falaria que ele lutador bom, ele é bom. Ele é bom. Estreou no boxe profissional, estreia no meio pesado, no peso médio, pelo título BF. Tu vê, cara, era tão bobo, era tão fácil pra ele pegar um título mundial, não pegou. Tá aí.
não teve um título profissional pra dizer que é seu. Aí tá bom, né? É muito... Cara, a carreira do cara poderia ter sido melhor. Essa luta, eu vou ser sincero, Esquiva não ganhou porque não conseguiu. Ele é mais habilidoso, mas só se é mais habilidoso não vai te dar a vitória. Esquiva Falcão, ele é um lutador canhoto numa época que os canhotos eram um antídoto para vencer um destro. Não necessariamente você ganharia de um lutador destro só porque você é canhoto. Mas era uma maior dificuldade, era uma barreira. O que acontece, só para vocês terem ideia, o Arguello, Alexis Arguello, ele é um lutador histórico. Ele é chamado de o Cavaleiro do Anel, o Homem Magro Explosivo, também dito como uma obra-prima da Renascença. Ele tinha um apelido que não é colocado aqui de... Era alguma coisa que remetia a matador de canhotos. Ele tinha um percentual de vitória muito grande contra canhoto. Muito. Ele vencia muito, porque o que acontece? O canhoto tem ângulos que são prejudiciais para quem não está acostumado. Normalmente ele luta em um posicionamento que prejudica muito o soco como normalmente executado. Vamos... eu tenho um vídeo de destro canhoto só para dar um pequeno desenvolvimento nessa discussão. Normalmente a gente luta assim. Aí o que acontece? O adversário ele vai estar alinhado conosco. O que acontece? O canhoto e o destro não vai ter esse alinhamento, não vai ter essa correspondência de uma mão tá na frente da outra. Eles vão estar... O que acontece? O destro tenta pegar uma preferência para estar mais frontalizado, mais fora do seu alcance, levando em conta que eu falei sobre as posições. Normalmente a gente poderia falar que um 10 contra 10, um canhoto contra canhoto tende a mais próximo da linha central, e o outro vai ficar mais próximo da parte externa do seu lado frontal. Aí o que acontece? Aí você vai ter aqui, aí o pessoal já vai ficar mais torto, então vai dar preferência para a mão da frente. Aí o que acontece? Sua mão vai ter essa trajetória. E o que acontece? É muito fácil barrar, muito mais fácil barrar um soco frontal nesse ângulo. Aí o destro normalmente não vai ter familiaridade, o canhoto vai. Na longa distância é extremamente desafiador. Só que acontece, isso mudou muito, porque com o advento da tecnologia, a facilidade para você ter material de estudo aumentou demais. Era muito difícil antigamente, com o tempo a internet ficou extremamente fácil. Então, a área de analisar lutas, os analistas de lutas tiveram um grande progresso. E nisso ficou sendo criado mais teorias, mais conjecturas, mais detalhamento em cima de questões técnicas. E ficou muito mais trivial, ficou muito mais acessível você ter uma ideia de como enfrentar um canhoto do que como era antes. Então hoje em dia isso não é uma vantagem, na época era. A gente pode falar que a característica mais notável, o maior detalhe do estilo do Esquiva Falcão é ser canhoto. Não é lembrado internacionalmente pelo seu poder, pelo movimento de cabeça, pelo seu footwork, pelos seus golpes, sua velocidade de punho. Não, aqui ele é lembrado porque ele foi criado para ser canhoto. Independente se ele é canhoto ou destro. Cara, esse igual de era luta de forma não ortodoxa. Isso é importante ser apontado. O cara faz muita firula, faz muita coisa. O que acontece? Eu esquivo aqui.
Isso não é exatamente positivo não. O que ele tá fazendo, acho que estão... Ele tá muito distante. Um cara com uma guarda muito alta tá ficando com uma guarda baixa. Aí o que acontece? Socou a sorte que o cara deu, vazou. Pera aí, só deixa eu... só um instante. Já terminou a edição do outro vídeo. Tá, depois eu lanço no YouTube. O que acontece no futuro? Aqui se fez valer, mas no futuro, no momento mais futuro, eu vou apontar com essa mão mais baixa, uma distância grande, não atrasa o golpe do esquiva. Aqui o Gualdieri tá tentando medir o espaço, meter um cruzadão abertão. Esquiva andando pra frente, tentando. O que acontece? Um detalhe do destro canhoto que é interessante é o direto. Na situação de destro canhoto vai ter um golpe que ele vai ser vantajoso para todos. Que é o golpe do cruzado da mão frontal, mas o direto ele... Oi, Lola. Ele é particularmente muito interessante. Ele é muito interessante. Tudo bem, Lola? Quer saber? É que o canal é meu. Isso não vai custar muito tempo. Deixa eu mostrar minha cachorra Lola dormindo. Oi, Lola, diz oi. Boa noite, Lola. Mesmo que não seja noite, você tá dormindo, então é noite. O direto. O direto é bem interessante, porque o direto é um ângulo fora do regular, mas é mais familiares. Dá pra dizer que é mais familiar. O jab é estranho, mas o direto não tanto. Aí nesse momento que o Gualdieri não tem muita informação, nesse momento dá pra esquiva tacar mais. Aqui é interessante, o Gualdieri não é um bom contra-atacador, mas ele faz uso dos contra-ataques, ele tem essa tática de contra-golpear. Ele veio para interromper o que o esquiva estava fazendo, veio com golpes, aí tá numa situação que está pressionando as cordas. A esquiva viu que essa curta aí tá meio arriscada, vai dar um passinho para trás. Deu muito espaço pro Gualdieri, mas eu não acho exatamente ruim nesse momento. Ele golpeou na desatenção do Gualdieri, isso é bom. Cara, essa ideia de mão baixa aqui não é boa. O que acontece agora? Estou numa distância larga. Ambos estão projetados para frente, mas beleza. Cara, o cara fez um flicker, uma posição extremamente larga, um distanciamento extremamente largo. Aí o que acontece? Tá aqui, o cara tá aqui. Cara, se o golpe tá aqui, é muito mais simples, gente, é muito mais simples. Essas escolhas, eu não consigo gostar dessas escolhas. Quer acertar? Por que não faz isso quando o cara tá com guarda alta? Vai ser... Nesse momento você tem que acertar o soco. Se você quer fazer um soco descompromissado, faça com o cara defendendo. O Gualdieri trouxe algum senso de ameaça. Falcão deu pra trás. Tá buscando contra-golpe. Buscou golpear.
Aqui o Gualdieri tentou responder dando golpe no corpo, o Falcão fez a mesma coisa. Cara, no início, inevitavelmente, o esquiva tava muito melhor. Só que, tipo, é uma coisa que eu falei no vídeo do Andy Cruz. No vídeo do Andy, eu falo o que normalmente a gente espera de um lutador olímpico, um medalhista olímpico. Andy Cruz é muito mais gabaritado que o esquiva na área olímpica, sim, mas o que a gente espera? A gente espera o seguinte: extremo volume, muito footwork, ritmo superior. Ritmo superior porque o cara vivia numa modalidade que o ritmo era essencial e o que ditava a luta. Obviamente, o pessoal fala, o ritmo não dita a luta. Mas o ritmo apontava quem era vitorioso, quem não é. Por assim dizer, é um indício muito forte. Cara, cadê o ritmo? Cadê essa imposição? Cara, às vezes o Lomachenko não dava esses moles. Andy Cruz se mostra no ritmo muito superior. Cara, é isso que eu fico bolado. O Gualdieri, vocês podem identificar uma coisa diferente, mas ao meu ver, o primeiro golpe baixo, se eu me recordo bem, nessa luta, foi no 7º round. Foi no 7º round. Pera aí. Tá. Foi no 7º round. E foi no 10º ou 11º. O segundo. O que acontece? Como eu falei, existe uma relação muito grande de fadiga e dor. Um golpe na virilha, pra você se recuperar e você voltar ao combate, você tem que gastar muito fôlego. Muito fôlego. Porque essencialmente é um golpe que atrapalha muito a respiração. Até acontecer no 7º round, 5º, 6º, cara, o Gualdieri tava num ritmo praticamente igual ao do esquiva. Ele parecia ter tanto fôlego quanto fazendo muito mais firula. Isso era indício que o cara tinha mais de gás. E gás tem uma correlação com fôlego, performance e ritmo. Normalmente quem tem mais gás performa com ritmo superior. Cara, cadê o ritmo do esquiva Falcão? Cadê? Eu tô procurando. Cara, Zé, aqui é um mole. O Gualdieri queria ir pra trás, provavelmente clinchar a esquiva. Cara, se viu o cara tava indo pra ir. Cara, eu tô sendo rigoroso ao extremo porque a gente tá falando uma luta de título mundial. Título mundial, a gente poderia ter 11 campeões mundiais e não 10 no presente momento. Cara, a gente tem que ser extremamente rigoroso, a gente não pode poupar nos detalhes, a gente não pode passar pano. Eu tô identificando tudo que tem de errado, mas ainda assim, se a gente falar, não, deixa pra lá isso daqui, olha, é tipo, não, tudo bem, deixa, a gente não quer título mundial mesmo, pra gente não faz diferença, cacete, cara. Estados Unidos, México tem pra dar e vender, Japão, cacete, aqui não tem tantos campeões mundiais em quantidade quanto outros países. Cara, sei lá, talvez a Alemanha até tenha mais. Porra. Cara, o que acontece? Ele via que isso ia acontecer, ele dava pra trás. Aí quando o cara levantasse, ele avançava. Cara, tem que pensar em tudo. Eu queria nessa luta esquiva Falcão literalmente sendo superior em tudo. Se mostrando superior em tudo. O que acontece? Eu não gosto dessa parte. Ele tá muito projetado pra frente. Poderia estar em momento chave. Poderia estar lutando alto. Em alguns momentos se projetar ao golpear. O que acontece? Eu não lembro muito lutadores que façam isso necessariamente. Mas eu aponto por mim. Eu quando treino. É só pra vocês verem uma exemplificação. Eu quando treino. Eu treino. Eu posso me abaixar. Mas eu ainda tô com as costas retas, eu ainda tô numa postura reta, sem inclinar para trás, sem inclinar para frente. Quando vou golpear,
Aí eu me projeto um pouquinho pra frente. Aí eu me inclino. Aí o que acontece? Volta, eu volto ao normal. Porque se eu fico pra frente, tua cara tapa. Se eu volto, eu me distancio. O que acontece? O avançar, você ganha alcance, mas traz maior exposição. Então, usa aquele momento e volta. Usa. Cara, tem uma coisa que os lutadores russos fazem muito bem, é fazer isso. E usar o movimento corporal, o footwork. Porque o que acontece? Você, movendo seu centro de equilíbrio, você emprega maior massa. Você está colocando força no golpe. Isso aqui são uns golpes extremamente casuais, não tem força nenhuma. Mas estou projetando para frente, estou me movendo. Faz isso. Você ficar o tempo todo assim, você fica assim o tempo todo. Aí beleza, você está socando mais longe que o normal. Aí o cara faz isso e já acerta a tua cara. Cara, momentos e momentos. Ele só tá lutando fazendo isso. Isso aí tá errado, cara. Tá errado. Por que tá errado? Porque ele é atingido. Se o adversário não tem êxito, não tem sucesso, tem nada de errado. A gente tem que entender que existem erros que, se você não é punido, não é erro. É particularidade. Pode ter falhas técnicas na execução com o golpe que tem algum propósito. O golpe é uma execução diferente, uma variação do golpe que naquele momento, para aquela finalidade, aquele tipo de golpe seja eficiente, seja a forma mais eficiente. Mas vai estar errado baseado na forma padrão. Beleza. Vai ter falhas técnicas na postura do lutador que vão abrir brechas para a defesa e vai levar uma desvantagem tática. Se o adversário não conseguiu punir, a gente não pode falar que é um erro, porque o cara não foi punido pelo erro ainda. O que acontece? Se ele fica projetado assim, ele não se lascar, vamos falar, ele volta, ele usa o footwork. Cara, Shakur Stevenson é um exemplo. É um exemplo bom. Ele faz isso muito bem. Cara, então não existe erro, não existe muita falha. Aí que tá, aí que mora o problema. Ele vai ser golpeado, por isso eu aponto como erro. Até certo ponto ele tá... Isso foi uma vantagem. Isso foi uma vantagem que o Gualtieri conseguiu ter. A exposição do esquiva Falcão. O que acontece? Ele meteu 2 na lata. Aí meteu esse cruzado pesado. E ainda meteu... Cara, o uppercut, eu vou ser sincero. Na minha opinião, os golpes retos do Gualtieri são ruins. 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 Eles são ruins. Mas o uppercut, cara, o uppercut é bonito. O que acontece? O esquiva levou esse uppercut porque ele dá muito a cara a tapa. Ele precisa disso agora, ele vai responder, mas... Esquiva Falcão precisa fazer isso. O que acontece? Outra coisa. É mais pra frente, quando o esquiva parar de fazer esses freaker, eu posso defender melhor essa tese a partir de constatações, mas... Esquiva mais habilidoso. O que acontece? Lembrem o vídeo do Andy Cruz, que no momento que eu estou gravando, está sendo publicado o react. Eu terminei de fazer a análise. Não, eu já publiquei. A análise está programada para 2 horas. Eu estou fazendo essa análise aqui. Desculpa, correção. O que você espera de um lutador olímpico é extrema velocidade obtida a partir de um refinamento técnico. E o que acontece? Esse refinamento técnico, você vai refinar todos os golpes, não necessariamente, porque no boxe olímpico você ganha pontuando, você tem que ser observado. A curta distância é muito difícil você ver acertos, você vê resultados. A pessoa tá vomitando no chão, resultado obtido. A pessoa é que nem os lutadores tailandeses. Cara, os tripas foram esmagadas, o cara teve rompimento de diversos órgãos, ele tá ali. Cara, parece aquele tiozão que joga truco, óculos escuro,
fumando cigarro, o poker face mais absoluto da história. O cara, você pega a melhor mão da história. O cara tá... Pera. Esqueci. Se o cara pega uma mão ruim, se ele tá com a pior mão, mas ele quer fazer o brief mais convincente, todo mundo fica com medo, ele tá... A gente vê resultado, mas a gente não vê acerto. Então acertos na curta distância não são pretendidos. Ótimo se tiver, mas não vai ser uma coisa que o lutador vai correr atrás. Então a curta distância não é tão... Não, é uma distância que as pessoas têm como objetivo. Querem golpes claros. Golpes claros você vai treinar média para longa. Na média para curta até um pouco, na média para longa e na longa. A gente não vai ter alta expectativa dos golpes curtos de um lutador olímpico, tanto que na verdade muitos bons lutadores olímpicos são medianos na curta distância. A gente vai apontar que eles são lutadores mais habilidosos nos golpes de longa, nos golpes retos. Normalmente tem lutadores profissionais que são extremamente habilidosos na curta distância. A gente vê se o Gualtieri, que é medíocre, na verdade não é medíocre, é ruim. É um lutador medíocre, mas é um campeão ruim, tem um uppercut muito bom. Cara, eu já vi lutador da modalidade olímpica muito bom, que os uppercuts eram... Os golpes retos do esquiva são melhores. Ele trabalha a longa distância de forma muito superior, só que ele não tá... Ele tá dando muito deslize. Firula. Esquivou bem. O Gualtieri não conseguiu um bom soco. O Falcão já respondeu pesado. O clinch é uma porcaria, cara. O cara tá guarda alto. Como é que você acha que um freak você vai colher? Um cara que tá buscando contra-golpes pesados. Pô, esse cruzado aí foi bom. Cara, não é bom. Não é bom. Guarda alta, ele fazer um jab numa posição mais alta até facilita o trabalho defensivo dele. Uou! Opa! Trabalhou muito bem. Lasqueira. Cara, eu acho que foi o momento mais triste da luta foi essa. 30% da velocidade original, vamos dissecar o que aconteceu. Cara, esse cruzado, a forma como ele executou... Esse é só um toquinho, cara. Esse é só um toquinho. Vamos pegar esse cruzado. O que acontece? Se ele tivesse feito estático, o cruzado, foi um golpe muito aberto, mas se ele tivesse feito estático ia ser bom. Só que ele avançou. E o que acontece? Ele não avançou os dois pés. Ele não avançou. Ele fez meio passo com a perna na frente. Ele tirou o equilíbrio. Nisso daí, o equilíbrio indica maior estabilidade. A estabilidade você consegue colocar um golpe melhor encaixado. Então, foi um cruzado merda. Já começa mal. É sério, já começa mal essa história. Ele deu um pouquinho mais de espaço, provavelmente para trabalhar o golpe reto. Cara, ele fez o jab.
Ele avançou a perna de trás. O que acontece? O que ele poderia ter feito diferente? Ele fez... Ele deu pra trás. Foi dar o jab. Avançou a perna de trás. Cara, ele poderia ter... Deu pra trás. Jab, avança. Depois um diretão. Ele poderia ter feito jab avançando. Pô, esquiva, tem uns canais bons. Cara, tem um canal bom. Vou fazer recomendação do viciado no futuro pra ele. Deixa eu colocar um canal bom de boxe cubano. Raab Boxing. Eu gosto de ver muitos vídeos desse cara, tá? Raab Boxing. É uma recomendação que eu vou fazer no futuro. Cara, vê os lutadores dele. Ele trabalha muito esse golpear se movendo. Adiciona isso no seu repertório, Rami. Internet tá aí, pô. Meu pai fala, hoje em dia, com a internet, quem não buscar conhecimento e querer que conhecimento venha a você, mas você não buscar com a internet, tá pedindo. Tá pedindo pra ficar pra trás. Jab, antes de voltar a mão, já anda, só que acontece, ele poderia ter avançado com a mão da frente, ele foi avançar, tirando o pé de trás. Isso não dá muita firmeza. Fez isso. Cara, é descompassado, não tem um ritmo, não tem uma sincronia, tu não consegue mover o seu centro de equilíbrio, não consegue fazer uma cadência cinemática muito boa assim. Faz o jab, avança direto, assim já é outra história. Ele foi numa postura muito... Ele tava com a base muito estabilizada, ele tava com a base muito mais aberta. Depois ele deixou a base muito mais próxima, comparado antes. 16. Aí ele vai abrir. Quando vai fazer o jab, pô, se ele fizesse enquanto avançava o pé, talvez ele conseguisse uma maior alavancagem. Putz grila. Uppercut é uma escolha melhor que o direto. Aqui ele conseguiu um ótimo uppercut no... Não, um gancho, desculpa, anteriormente um gancho. Agora um ótimo uppercut. Esse soco não colheu nada, foi um soco nas costas, mas abriu distância. Aí o que acontece? Esse uppercut, cara, se estivesse mais próximo, teria sido um golpe um golpe baixo, mas não foi. Foi um golpe que acertou, que eu diria próximo do plexo solar. Ele deu um empurrão que desequilibrou o esquiva. Esquiva foi pra frente. E maluco, era pro esquiva ter apagado aqui. O esquiva, cara, isso daqui foi horrível. Eu não sei o que o esquiva falou sobre esse soco, mas ele levou na fuça em cheio. Cara, eu acho surpreendente ele ter saído vivo. A ênfase que tem que ser dada é aqui. O que acontece? Provavelmente o esquivo, ele queria pendular. Ele tinha lido provavelmente como se fosse um cruzado, ele pendular. Ele se abaixou com um punho vindo. Aí, o que acontece? Punho pra aqui, a cara dele daqui, aí ele já começou a cair. Cara, isso aqui foi horrível. Cara, pegou. Eu quero ver o que eles falaram. Atenção, aplausos. Cara, esse soco foi muito pesado. É o que acontece? Doeu, bateu, tonteou. É muito complicado. Isso cansa mais. Cansa mais. Isso pode ter colaborado para o cansaço maior do esquivo. Aí o Guardiari acelerou, filho. Acelerou demais. Esquivo entrou no modo desesperado. Tá mais fechado, agora tá tentando ser mais eficiente.
Cara, esse golpe que levou ferrou o combate demais. O Aldieri só lança torto e a direito, cara. O cara só lança torto e a direito os golpes. Um gasalepante. Cara, eu não gosto dos golpes cruzados dele. Só o uppercut que eu consigo dizer que é decente. Aqui, ótimo ataque do esquiva. Olha isso, cara. 30% da velocidade original. Cara, swingão feio, cara. Isso aqui acontece, ele tá acertando golpes pesados, ele tá fazendo contato. Aí tá ferrando. Esquiva não pode levar esses golpes abertos. Porque o que acontece, essa falha técnica nos golpes cruzados, que isso me dá agonia, não era pra ele ter falhas técnicas tão grandes nos golpes cruzados. Isso é decorrência de ele colocar muita força. Cara, o que acontece? Um cruzado bom, um cruzado limpo. Deixa eu subir um pouquinho a câmera. Tem uma trajetória legal. Pô! Tem uma trajetória boa. Se você quiser adicionar aqui um giro, você... Giro não, você quiser de baixo pra cima, de cima pra baixo, é uma coisa. O que acontece? O cara faz, tá uma trajetória, um momento, depois vai ter uma mudança. É tipo, não tá muito regular. Mas o que acontece? Isso é, o cara tá foito, é o cara priorizar bater forte. Isso foi mais ou menos aquela combinação, foi parte da combinação que eu tinha apontado antes. A trajetória não tá boa, não tá bem trabalhada. Mas por quê? Porque ele tá foito pra acertar. Ele tá extremamente afoito pra acertar. Ele tá colocando muita força. Aqui o cara levou de graça, sem saber, só que aí fez muita firula, se distanciou. Se fechou, a esquiva não tá conseguindo acertar. Aí o cara planta no centro do ringue esperando a esquiva aparecer. Quando a esquiva vem, ele arma os golpes. Cara, isso é complicado. Eu falo aqui o que o esquiva poderia ter feito pra vencer. Cara, o cara não é bom contra o golpeador, mas ele tá trabalhando muito contra-ataque pesado. Se ele fosse mais cauteloso, mais cabeça, e tentasse fazer com que o cara errasse esses golpes, e aí tentasse escolher, ele teria conseguido mais. Não deixar muito clinch, tomar cuidado nessas trocas na curta. Cara, esquiva. Poderia ter batido no corpo. Não, eu vou fazer um golpe aqui pra bater na guarda. Porra! É muito mole, cara. Muito mole.
interessante a ideia do Gualtieri, mas muito mal feito. Isso é uma coisa que o Sérgio Maravilha teria feito melhor. Esquiva Falcão numa postura baixa, tentando pegar o golpe assim no corpo. Cara, o Gualtieri, ele se aproveita do distanciamento. Aqui foi esperto do Esquiva. O cara ia tentar sair por aqui. Tentou sair pela mão, pela direção da mão da frente, ele pegou. Se o cara tá girando em direção à mão de trás, bate com a mão de trás. Se tá girando em direção à mão da frente, bate com a mão da frente. É um golpe muito difícil de esquivar, porque tá vindo de encontro. E se você faz isso ser muito recorrente, o cara já fica mais cauteloso na hora de se mover. Isso era uma coisa que o esquiva poderia ter feito. Eu gostei desse uppercut escondido aqui. Esse gancho, na verdade. Ô, cringe chato. Cara, o esquiva defensivamente ele defendeu muito. Não era pra ele ter buscado defender tanto. Esquiva muito bem ainda por cima, mas aqui o cara viu que ia morrer se pegasse algum golpe. Esse saiu por um 3. Ficou muito na cara teleguiado, então o cara conseguiu dar um jeitinho. Fez uma firola, como se tudo tivesse sob controle. Cara, é moles. Tentou. Sentando o alemão. Foi feio isso daí. Não é legal não. Cara, aqui eu acho que já foi um exemplo mais... Aqui ainda tem particularidade de ser um golpe andando muito pra frente, mas... Vamos baixar um pouquinho a velocidade, 30% da velocidade original. O que acontece aqui... A gente vê que tem detalhes que fazem assim um jab correto. O jab direto do esquivo, os golpes reto dele são muito corretos. É muito fiel a noção de golpe que isso tem. O que acontece? Extremamente afiado para ter ganhado a medalha olímpica. Então nisso daí ele é extremamente bom. Beleza. Ué? Ah, deve ser a luz. Que esse negócio é branco e aí na câmera tá azul. O que acontece? O golpe reto do esquiva é extremamente bom. O que acontece aqui? Ele pensou mais num power jab. Ele voltou pra frente pra fazer um golpe mais forte, mas ainda com particularidade, os movimentos necessários para ser um golpe certinho. O giro do cotovelo, o esticar, a trajetória retilínea, ombro.
que acontece? O que facilita que o golpe seja mais forte foi a movimentação para frente. Já que vai ter essa movimentação para frente, vai ser adicionada velocidade no punho. Pode só dar o luxo, né, Lula? Bebezinho. Vai ser se dado ao luxo de demorar um pouquinho mais voltando a mão pra frente. Pou! É bom essa parada. Tu vê a forma toda desequilibrada, toda mal trabalhada dos golpes desse cara, muito pesados golpes. Quarto round. Cara, aqui o Esquiva já tava abandonando um pouco da técnica pra esmurrar o maluco. Tirando o pé do chão. Qual é, cara? O que acontece? Apesar de o atleta olímpico ter que ter alta competência técnica para ter obtido essa conquista, não quer dizer que todos os golpes são extremamente afiados, extremamente técnicos. Os golpes curtos, os cruzados, de menor alcance, uppercut, os ganchos, eles são muito menos trabalhados. Então os golpes retos são extremamente bem feitos, extremamente bem feitos. A gente espera, é uma coisa que a gente espera, golpes retos bons. Espera-se bons, decentes. Golpes cruzados, olha, se vier lucro. O que acontece? O cara tem uma carreira olímpica, então a gente pode especular que o cara nisso seja competente. Só que golpes cruzados a gente vê totalmente desleixado. Como é um lutador de alto nível, pelo menos são decentes. É igual o Dier, quando quer, consegue fazer melhor. Mas normalmente ele faz muito desleixado. O que acontece? Tem uma particularidade do boxe olímpico no nível mais alto, quando o pessoal está freneticamente tentando obter ponto, é que a gente... Isso daqui são os golpes retos normal. Cara, às vezes o pessoal faz assim. O que acontece? Você abandona um pouco da técnica para obter velocidade, porque rigor técnico exige tempo. Isso daqui é uma versão mais complexa do que isso daqui, por exemplo. E isso daqui, na verdade, é quase a mesma coisa. A velocidade de uma versão que não tem SG, isso eu tô pegando o Ricardo Lopes, Ricardo Finito Lopes. Ele ficava com o ombro alinhado ao oponente, então não precisava perder tempo teleguiando e girando. Fazia um jab com o cotovelo, ficava com o cotovelo para baixo. Era imediato, não tinha como você ler. Era uma versão mais rápida. O que acontece? Só que não fazia para ser explosivo. As particularidades faziam que fosse muito rápido. Mas esse jab é errado na visão do boxe padrão. A definição do boxe, o jab é todo esse giro. O que acontece? Vai ter vezes que os lutadores olímpicos eles são extremamente técnicos, os golpes retos, só que às vezes eles vão abandonar. Eles às vezes vão abandonar, porque o que acontece? Você ficar fazendo isso, às vezes você perde tempo, a pessoa tá tipo metralhando de soco. Meteoro de pego que você tá recebendo, você tem que devolver. Tem que ser assim, tem que ser assim. Colocar o máximo de velocidade possível. Cara, aqui foi um ótimo golpe reto. 30% da velocidade original. Com essa questão, o que acontece? Poderia ser mais correto se não levasse a mão para trás. Mas ignorando esse detalhe, o golpe tá muito bom. Porque esse detalhe é só para adicionar poder. Mas como ele se projetou mais para frente, o mínimo de movimento possível, dá pra aceitar. Aí o que acontece? Ele aproveitou pra fazer o compasso, mover a perna de trás pra mudar o ângulo.
Só que eu não gosto desse Felichel, cara. Eu não gosto desse Felichel. E não faz o Felichel bem. A verdade é que ele não tá fazendo Felichel. Ele tá tentando lutar no Felichel. Tá tentando fazer uso. Tá fazendo uso de Freak. Só que tá mais puxado pro estilo Hitman do que o Felichel. O que eu aponto como sendo o Felichel? Eu acho que eu apontei isso na ontem com Angel Cruz, talvez. Felichel é esse. Isso, Felichel. Defensivamente coladinho. O que acontece? Você tira o objetivo de ficar fechadinho, defendido, mas você deixa as mãos em posição similar, você tem o estilo Hitman. O que acontece? O estilo Hitman se apropria muito de você estar lutando com a guarda pra frente. Você tá se projetando pra frente. Isso é o estilo Hitman. Já é uma particularidade. O estilo Hitman, o pessoal luta muito projetado pra frente, porque vai trabalhar a defesa. Às vezes tu vai se defender, às vezes com a guarda cruzada, às vezes tradicional, às vezes fazendo Felichel. Nada impede uma pessoa fazer o uso do Hitman e do Felichel ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo não. Fazer o uso de ambos. Mas o que acontece? Ele só tá assim, não quer dizer muito. Se ele tiver colado, aí a gente pode falar que é Felichel. A diferença entre Felichel e o Hitman é você ter uma colada no corpo, outra não colada, uma com a proposta de ser defensiva, ficar ali pra se precisar defender, e a outra ali com a proposta de se precisar atacar, ataca. Tanto que eu vou apontar no início no react, eu falei, por que diabos ele vai querer atacar com a mão da frente? Qual seria a vantagem? Por quê? Porque no estilo Hitman, ele projetado pra frente, ele deixando as mãos nessa posição. Às vezes ele vai estar assim, às vezes ele vai estar assim, às vezes vai estar assim. Elas estão na mesma distância quer dizer que vai ter a mesma velocidade. O que acontece? Aí ele tira o que faz o direto ter uma ótima qualidade. Ele adiciona imprevisibilidade. O direto pode demorar tanto quanto o jab, soma vantagem, mas vai perder o poder. É diferente. Aí o que acontece? Se o jab ganhou vantagem por poder ser usado pra ter mais chance de acertar, porque ele vai usar o jab. Cara, eu não gosto. Eu gosto quando eu vejo que tem alguma lógica tática. Talvez já tivesse muitos momentos da carreira do Esquiva, mas aqui eu não tô achando propósito nenhum. Uou. Gente, esse é o round que eu vou trabalhar muito análise, mas os próximos eu vou deixar uma acelerada. Vou dar até uma pausa para ajudar no desenvolvimento da análise. Cara, o pessoal fala que o Aldieri tem um ótimo footwork, porque ele tenta fazer muita firula, ele fica saltitando os pés sem propósito. Cara, isso não foi muito esperto. Porra, isso daqui foi maravilhoso, foi um ótimo exemplo de como se ferrar. Na verdade, dá pra falar que o Esquiva foi manipulado pelo Gualdieri. O que acontece? Ele ficou no ângulo externo, o Gualdieri foi pra fora. Ele poderia tentar acompanhar pra ele não ir pro corner. Ele pensou, ah não, o cara tá querendo ir pra aqui. Tá bom, beleza. Ih, entrei no corner. Ferrou. Cara, teve uma vez, eu vi uma luta olímpica. Eu não lembro se era pessoal, era elite ou juvenil. Aqui no Rio de Janeiro. Não lembro. Cara, aquilo dali eu pensei, cara, eu tiro meu chapéu, jogo meu chapéu no lixo, pego um tazo e volto pra casa. O cara tava turbinando, matando a pessoa na porrada.
Aí Pei, tentando pegar um ângulo melhor, foi pro lado. Aí o adversário moveu pro lado. Aí o cara jogou pro lado, foi ver, ele se colocou no corner. Aí o outro só chumbou ele de porrada, cara. Pelo amor de Deus. O cara tá, vamos falar, tô aqui trabalhando no corner. Pô. Aí o cara vem pra aqui, aí eu penso, não, vou circular. Opa. Pô, na força. Ah, cara, não. Cacete, cara. Cacete. Não se complica. Não se pode permitir, cara. Duvida de toda ação que o cara vai fazer. O que acontece? Esquiva Falcão tá fazendo um ótimo papel de centro de ringue e o Guardieri tá fazendo um bom papel de canto de ringue. Eu tô falando questão posicional, espacial, tô falando de dinâmica. Se o Gualdieri vai tentar fazer qualquer coisa que vai tirar essa dinâmica, a Esquiva não pode comprar essa ideia. Aqui foi bom, Esquiva e o cara tava naquela direção, usou a mão de acordo. O Gualdieri, cara, apesar de ter um footwork ruim, tá conseguindo usar bem o footwork comparado ao Esquiva. Tá saindo de enrascadas melhor do que o Esquiva. Isso que eu acho inadmissível. Inaceitável. Agora tá trabalhando muito bem, muito preciso nos golpes. O Guardieri agora tá na raiva, bicho. Acabou esse round. Eu vou dar uma mini pausa aqui, daqui a pouco eu dou continuidade. Seguinte, agora na gravação vamos ter participação da minha cachorrinha. E aí, Lilica, eu gostaria de falar alguma coisa pro YouTube? Tá, vamos continuar o vídeo. Quinto round. Quinto round, Lilica. Falta mais 7. Agora eu só vou falar coisa importante. Muito já foi analisado. Porra, o golpe muito aberto. Deu margem pro clinch. No clinch o Esquiva não trabalha tão bem. O cara consegue encaixar o golpe. Aí é foda. Ótimo time. Cara, nisso o Esquiva superior ele deveria ter imposto essa porcaria o tempo todo. Pera aí, só um instante. Eu acho que esse daqui, putz, grilo, o som tá no máximo. O fone de ouvido é bom. Aí fica. Outra coisa, eu vou tocando muito alto. Né, Lilica? Chumbou de soco. O que foi, Lilica? Au. Foi, Luninha. Luana, cuidado. O cara faz soco muito aberto, muito próximo, aí é isso. Clinchou. Tu vê que não abriu contagem, é porque viu que era, isso daí foi sujeira. Por sinal, uma coisa que vale a pena ser feita é saber, e eu acho, existe muita suspeita nessa luta. Existe muita suspeita, luta extremamente suspeita, de fato. O que acontece? A gente pode procurar ver no WhatsApp
quem participou dessa luta. Oi, Lilica. Não era pra eu fazer isso. Esquiva Falcão. A luta, pontuação. A gente vai ver aqui. Não quero a luta contra Jane Beck, não. É engraçado, o Jane Beck é escrito com Z, eu tinha visto com J. A luta contra o Esquiva. A gente tem os juízes, o árbitro. A gente pode ver a nacionalidade. O cara é francês. Vai apitar bem para um italiano / alemão? Não sei. A gente... Isso vai ser uma coisa que é muito fácil de constatar. Aqui tem o árbitro. Opa. Isso daqui não é correto. Isso não deveria ser permitido. Eu ia falar que isso é fácil de constatar, porque não pode haver isso. Não, é indiscutível que o Esquiva perdeu porque ele teve 2 downs. Aí é impossível. Mas o que acontece? Não pode ter árbitro, juiz da mesma nacionalidade que um dos lutadores. Na verdade, não pode se repetir. O quê? 2 alemãos? E um italiano. Cara, eu vou ser sincero. É que muito difícil dar margem pra vitória pro Esquiva pela luta que deu, mas eu já achava que podia ver garfada. E realmente tu vê, é garfada. Esquiva não ia ganhar se não nocauteasse. Isso que me aborrece. Me aborrece ele não ter tentado. Ele não ter conseguido nocautear. Ele tinha nível pra isso. Na verdade, parece que o Gualtieri tinha mais nível pra nocautear ele do que o contrário, mas... Pelo que foi performado... Aqui é alemão. Aquele cara era o alemão. E eu não vou conseguir identificar o quarto árbitro, que é o italiano. A arbitragem foi o que particularmente eu acho mais... fez o trabalho mais inadmissível. Aqui é legal. Contra-golpe que bateu na cuca. E o equilíbrio do cara tava horrível. Poderia ter sido uma queda e ajudado muito. Cara, eu não sei se é IB... Cara, é IBF. Tá bom, era pra um cara que não tem importância internacional, que é o Esquiva Falcão. Ele não é exatamente lutador. Eita! Ombrada. Que o Esquiva acusou. Agora eu vi ombrada. O Esquiva não tem importância grande nacional. Tem mais não ter muitos nomes, então eles são os grandes do momento. Mas arrisca muito eles colocarem todos os juízes compartilhando nacionalidade com o lutador. Tem que ser selecionado. Teve uma vez que eu fui fazer uma luta de um lutador tailandês. É o Knockout CB Fresh Mart. Que eu soube até que ele perdeu recentemente. Ele enfrentou um cara na casa, né? Mas a nacionalidade de todas as pessoas envolvidas não era compartilhada. Ninguém dividia a nacionalidade, nem com os lutadores, nem entre si. Tchau, neném. O maluco tá sentando o limão. Deixa eu ver uma estatística.
O Aldieri, eu não sei se vai ter no Bots Hack. Eu não sei se vai ter no Bots Hack pontuação Wikia. Talvez no Wikia. Né? Não foi produzido informação para essa luta. É luta meia boca dessas, né? Eu queria. Aqui tem estatísticas. Eu vou dar uma mini pausa no vídeo pra procurar. Oi, eu tava procurando estatística de soco nessa luta, mas não achei. Tá bom, fazer o quê? Pior que eu acho que a diferença de soco não vai ser tão grande, mas eu acho que esquiva bateu mais vezes. Cara, esquiva tinha obrigação de nocautear e eu não acho que ele tenha chegado muito perto. Cara, o que acontece? Clinch, ombrada que o cara deu. Cara, essas coisas podem ocorrer. O lutador tem que saber lidar com isso. Cara, o que acontece aqui, na altura da linha de cintura, tá no limite do respeitável. Se o cara fez isso, ele dá pra trás, porque isso daqui pra virar um clinch não... O cara se abaixa pra ter clinch. Cara, tem que impedir que tenha, porra. Olha isso, ele sai do clinch espancando o esquiva. Cara, é muito... Agora eu vou analisar só o que precisa ser analisado pra... não demanda mais tempo do que já foi feito. Quando o esquivo vai tentar fazer um golpe no tronco do cara, em cintura, o cara vai jogar os braços, tá aí, né? Não é possível. Esquiva tá muito cansado comparado a outros rounds. O cara tá um pouco melhor, aí que não pode. Ele tá chamando esquiva para outros cantos, tentando buscar um contra-golpe. Obviamente o esquiva vai ter momentos que vai atacar muito bem, mas o cara consegue passar a defesa mais do que o esquiva consegue. Pô, isso é angustiante. Primeiro golpe na virilha foi parado pelo juiz, é perceptível. Foi. Cara, esse Vizenço Gualdieri, além de ruim, é muito sujo. Esse eu diria que foi menos proposital que o segundo. Esse é o sexto round. Sétimo. É, foi desde o sétimo. Ah, mandei um qual? Deixa eu mandar no outro.
Dá muito mole, nem noto qual grupo eu tô mandando. Divulgando meu vídeo do Angel Cruz. Foi, neném. Grande parte do que precisava ser analisado eu já analisei. E o que acontece? Não sei se esse vídeo vai a público ou não. Round terminou. Oi, neném, sobe. Vem. Sobe. Calma, bebê. Bebê, calma. Fica sentadinha, vamos gravar um vídeo, neném. Estou gravando vídeo, bebê, para. Eu não consigo nem ver a luta assim, pô. Bebê, para. Isso aí, neném. Neném, para, por favor. Au. Tchau, bebê. Ai. Eita. Esquiva decente do cara. É, ele se fecha, ele tenta se fechar muito melhor que o esquiva. O cara tem uma tática meio covarde. Vou ficar totalmente fechado, vamos jogar pra trás. Pra levar golpe. Eu vou enfiar a mão do cara quando eu puder. É porque ele é um lutador sujo e inapto. Eu diria que defensivamente um pouco mais do que ofensivamente. Tinha um cara, eu acho que era na década de 80, que ele tinha uma defesa muito boa. Um dos melhores lutadores de guarda alta da história. Mas ele atacava mal pra cacete. Não, tinha um que atacava mal. Tinha um outro que era contra o golpeador. Não sei se na verdade era ele. Não lembro. Cara, só um alemão que não entende de luta pra falar que esse era um campeão bom.
Nós que somos brasileiros, a gente fala quando a pessoa. Quer dizer, quem não entende baba ovo de brasileiro sem precisar de precedentes. Não, mas até a gente é rigoroso com nossos campeões, nossos lutadores. Oh, Deus. Não gosto dessa luta. Vou ser sincero, nenhum dos lutadores tem habilidade pra me encher os olhos. Eu lembro como eu me senti no dia. Lembro a frustração de ver o Esquiva fazer esse cara parecer bom. Tu vê, no início Esquiva tava batendo um pouco mais até cair pro chão. Aí agora os dois estão batendo de frente legal. O Aldieri às vezes amassando. Cringe toda hora, palhaçada. Luta desagradável. Décimo round. Mais um soco na virilha que o cara não viu. Esse não viu. Como a gente pôde constatar, não viu.
Aqui foi bom, só que o ruim é que não tá tendo êxito. O Guadiere tava fadigado, só que a diferença é que faz firula pra fazer o pessoal entender que não. Cara, eu já sei o. Eu sei o título que eu vou dar pra esse vídeo. Pelo amor de Deus, cara, faz alguma coisa, mata o cara! Socorro, pinico, alguém para essa bagaça de luta, interrompe, se lá, volta no tempo. Cara, uma coisa que tem que se elogiar comparado ao Esquiva é que o Gualdieri ele usa uma base curta, emprega o footwork muito bem, porque o Esquiva não tem capacidade de punir ele nesse momento da luta. Cara, muitas das adversidades que o Esquiva Falcão apontou antes de acontecer essa luta eram, olha, eu não tô o melhor treinado possível, então não tô o melhor treinado possível, então fazer o quê? Ele mandou aqui. Pois é. Lica, para, por favor. E aí, neném?
Oi, Leleca. Né? Leleca. Bebê. Ou. Agora esquiva, nesse momento ele golpeia melhor e tal, mas... Uma porcaria. Né, Lilica? Eita. Isso é, neném. Vamos lá. Cara. Esquiva Falcão foi feito sacrifício pra esse cara parecer um bom lutador pro seu povo. Sei lá, é fogo. É complicado. E eu não sei se estudaram muito ele ou não. Vou ser sincero, não parece muito estudado não. Parece muito que o cara foi entendendo como enfrentar o decorrer do combate. Bem, é isso, eu vou me despedindo, vou terminar, já dou por satisfeito. Au.